A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos preparados para mais uma live aqui no seu canal Colônia de Betel, a Porta do Céu. Estamos falando sobre um assunto importantíssimo que os pregadores não gostam muito de falar, porque eles falam do jeito deles, né? Aliás, hoje em dia ninguém quer falar o que fala a Bíblia, né? O que a Bíblia diz, o que Jesus falou, o que os apóstolos falou. O apóstolo Paulo, por exemplo, e o apóstolo Pedro são alvo de acusação sempre dos apóstolos de Cristo. Por quê? Por esses apóstolos que aí estão. Eles distorcem tudo o que os apóstolos disseram por falta de interpretação. Não sei se é realmente falta de interpretação, porque o camarada estudou tanto aí, fez tantas teologias, né? E não ter o conhecimento, não entender o que diz os apóstolos, ou é maldade mesmo, é cegueira, né? Mas fala o que convém a eles e nunca diz a verdade. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, está dizendo aqui na carta aos Romanos, capítulo 11, sobre a rejeição dos judeus, a queda dos judeus, a eleição dos ímpios, as demais nações da terra, e também a conversão dos judeus e a nova rejeição dos ímpios, porque tem essas duas etapas para cada um. A primeira etapa dos judeus foi negar a Cristo entre os gentios. A segunda etapa dos judeus era se arrepender e se achegar a Cristo para serem salvos. E a segunda etapa dos ímpios é rejeitar a Cristo, como fez Roma, como o catolicismo romano. O que o catolicismo romano fez? O que eles fizeram com o papado? Rejeitaram Cristo, Salvador. Depois de ter sido salvo, rejeitaram, como Paulo bem profetizou que iria acontecer, colocaram o papado romano no lugar de Cristo. E Maria, como sendo aquela que é a salvadora, em lugar de Jesus Cristo. Por mais que os católicos e as demais religiões dizem que eles não falam que Maria é salvadora, mas para eles Maria é aquela que vai salvar. É aquela que faz milagre, é aquela que leva a Cristo, que Cristo faz através dela. Não tem jeito, por mais que eles dizem que não. Só que, queridos, Maria não faz nada disso. Maria não faz nada disso. O que o catolicismo romano está fazendo, e as demais nações da terra, o povo da terra, os ímpios e todos aqueles que abraçam esse ensinamento de Roma, o que eles vão acrescentar para eles é só preço de cobrança no dia do juízo final, no trono branco, desculpe, para serem queimados no fogo. Porque Maria vai dizer abertamente: eu não fiz nada. Porque Jesus disse: eu sou o único, não outro. Fora de mim não há Salvador. Porque Jesus diz: sou eu que intercedo, sou eu que sou o mediador entre vocês, sou eu que sou o advogado de vocês. O catolicismo romano tem tudo isso com Maria, por mais que eles falam que não, mentira, eles têm isso com Maria. Então Maria vai dizer, naquele dia, Cristo vai chegar e dizer: peraí, eu que sou isso, eu morri para isso. Estão dizendo que você é isso, Maria, como fica? Maria vai levantar e vai dizer: eu não. O que Maria vai fazer? Maria vai testemunhar que ela não fez. Isso, irmão, é tão certo como vive o Senhor Deus e como existe os céus e a terra, que vai acontecer esse julgamento final e que Maria vai determinar, vai declarar e vai confessar que ela não fez nada. Ela não operou milagre, ela não pediu para ninguém louvar ela não pediu para ninguém orar por ela, para ela fazer as coisas, pedir as coisas no nome dela. Ela não pediu nada disso, ela não falou o que fazer, nada disso.
naquele dia Roma vai ter que arcar com as consequências, o papado romano e você, seu padre. Todos vocês. Todos os padres, padre Marcelo, padre não sei quem, padre não sei quem, todos vocês vão pagar por isso. Então, o autor das imagens, o dono da imagem, o que está por trás da imagem, que é o príncipe das trevas desse século, que Paulo diz na carta aos Efésios, ele vai se manifestar. Ele vai dizer, não, quem fez fui eu. Quem fez fui eu. Maria vai dizer abertamente, Senhor, tu sabes. No dia do julgamento final. Julgamento final, trono branco, nós vamos falar sobre isso, já falei uma vez, tem vídeo falando, e vou repetir novamente. Trono branco, julgamento final, no que diz respeito, limpeza total e queima total da humanidade, que é depois de 1 milênio a igreja na Nova Jerusalém, quando ela descerá para possuir aqui o novo céu e a nova terra, que Cristo, enquanto nós estiver na Nova Jerusalém, trabalhando, fazendo o quê? Julgamento. É isso que nós estamos fazendo, estaremos fazendo lá, adorando ao Pai e fazendo julgamento de todas as obras que os ímpios fizeram, que os pastores que foram para a política fizeram, que o seu Bolsonaro fizeram dizendo ser crente, que a sua mulher fez dizendo ser crente, que todos fizeram e que todos que se diz crente fizeram adorando a Lula, abraçando Lula e apoiando e fazendo isso, aquilo, como sendo o nome de Deus, que não é nada. Todos vocês. E os pastores que se alinharam a isso, nós vamos estar lá todos julgando isso. Quem vai estar mais conosco lá? Os ninivitas, que Jesus diz, levantará a rainha do sul, que vai levantar para condenar, todos naquele grande dia. Por quê? Porque naquele grande dia, nesse grande dia, é o dia em que Cristo vai jogar no fogo para queimar toda a obra ímpia e pecaminosa, juntamente com Satanás, seus demônios, besta, falso profeta, que é a mesma coisa, né? É só a manifestação na vida de cada um. Quando você fala de uma besta, que é o papado romano, confesso pelos papas que eles são as bestas mesmo, né? Ele confessou aqui no Brasil. Não adianta dizer que não, que o João Paulo II confessou aqui no Brasil. Nós somos umas bestas, em outras palavras, né? Porque ele diz, perseguimos os cristãos e o matamos com as cruzadas papais. Ele confessou aqui, pedindo perdão. Então ele confessa, fomos umas bestas e serão e continuarão e continua sendo bestas que vai voltar a perseguir pela segunda vez e última vez, né? Então, essa turma, essa gente que faz parte do anticristo, da besta, vai tudo ser jogado lá, mas por mando de quem? Por ordem de quem? De Satanás. São pessoas que são condenadas por ser entregue nas mãos de Satanás e fazer o que ele quer. Então, o trono branco é só para isso. É uma espécie de júri popular. Júri popular. Onde os pregadores, o apóstolo Paulo, o Elias, o Moisés, né? Nós, Jonas, todos nós que pregamos o evangelho, todos os apóstolos. Então nós vamos levantar naquele dia, pregamos assim, assim, assim. Ensinamos assim, assim, assim. Esse aí que é Satanás e seus demônios fazia isso, isso, isso para nos atrapalhar. E essas pessoas, do mesmo jeito, eles nos atrapalharam quando nós aplicamos a tua doutrina, ensinamos, eles faziam isso e arrastavam o povo para si, não deixavam o povo seguir a tua doutrina, Senhor. E Maria vai levantar naquele dia e vai dizer, Senhor, tu sabes, ó Pai, tu sabes, ó Deus, que enquanto eu dormia no pó da terra, eles me colocaram num trono, me colocaram num pedestal, eles me colocaram às alturas, até acima do teu filho. Enquanto eu estava dormindo no pó da terra, sem saber de nada, sem ouvir nada, sem sentir nada, que é assim que está todo ser humano, é assim que está Paulo, é assim que está Pedro, é assim que está João, é assim que está Tiago, todos os homens que morreram em Cristo, com exceção dos 24 anciões e dos 3 que subiram, que é Elias, Moisés e Enoque. Esses estão lá,
Fora disso, querido, não tem mais ninguém lá, não subiu mais ninguém. Ah, mas não tem nada de paraíso, não existe nada de paraíso para quem desceu à sepultura. Não existe nem para Maria, nem para Pedro, nem para João, nem para Tiago, nem para eu, nem para vocês, nem para ninguém. Morreu, espírito dormindo no pó da terra, porém em Cristo Jesus. Assim está Maria. Então, naquele dia que Cristo vinha arrebatar a igreja, Maria levantará em glória para ir morar na Nova Jerusalém 1 milênio, juntamente comigo, que eu quero ir. Defenda a minha irmã, defenda a honra dela em Cristo Jesus, e defendo sempre, sempre, sempre. Não sou como você, seu padre, como vocês católicos, que diz que ama e tira proveito da Maria, acusa Maria o tempo inteiro. O que vocês são é acusadores malignos, que acusa a Virgem Maria de fazer isso, sendo que ela não faz. Por que ela não faz? Não tem poder para fazer. Não foi chamada para fazer. Pedro não tem poder para fazer milagre, Paulo não teve poder para fazer milagre, tudo veio de Cristo. Se santificaram e Cristo através deles fizeram. Então Maria vai levantar naquele dia: tu sabe que eu estava dormindo no pó da terra. Qual é a sentença? O que você prefere a eles? Ela vai dizer os anos. Todos vão dizer os anos. Cristo baterá o martelo como juízo final e dizer: todos os ímpios que disseram isso, que fizeram isso, que pecaram assim, essa é a sentença no lago de fogo. Quantos anos ele vai dar a sentença? O lago de fogo se acenderá. E aí nós, que reinamos 1 milênio com Cristo, reinaremos. Porque preste atenção no que a Bíblia diz. Preste atenção no que a Bíblia diz. Só vai reinar no novo céu e na nova terra quem reinar 1 milênio na Nova Jerusalém. Não se iludem, não se enganem com esses pregadores que tem aí das assembleias, das igrejas pentecostais, das igrejas apostólicas, de todas as igrejas batistas. Todos eles diz que depois que a igreja foi arrebatada, fica aqui um povo que vem o anticristo, e quem passar por isso será salvo, e tem Israel para ser. Não existe nada disto. Biblicamente falando, pela palavra de Deus, Cristo voltou, arrebatou a igreja, sentença final: todos descerão ao pó naquele dia, vai até a superfície. Enquanto Cristo, que essa terra vai ser queimada, ele mexerá com a cinza dela e o pó dela, para fazer o novo céu, a nova terra, e aplicar em cima da superfície com tudo novo, água nova, tudo novo. Por isso o fogo vem e dá fim a tudo. Satanás e seus demônios serão consumidos, acaba tudo, não existe mais nada depois da sentença do lago de fogo. Quantos anos eles vão ficar? 1 milênio queimando? 2 milênios? Deus não tem eternidade para eles no fogo. Deus tem sentença final. Por quê? Porque Deus não quer saber de mau cheiro, Deus não quer saber de coisa maligna, Deus não quer saber de nhaca, Deus não quer saber de sujeira, de imundície. E o que Deus quer fazer? Consumir o mais rápido possível. Então, você pegou uma sentença, um pecado, é como prisioneiro, pelo crime que cometeu, quantos anos você vai ficar na prisão? Deu a sentença final, o juiz ali, 30 anos. Olha o pessoal aí, o Bolsonaro aí, os demais, quantos anos você pegou? 27, tantos. Vai ficar esse tempo mesmo? 27? Não vai, né? Todo mundo sabe que não, porque mexe daqui, mexe dali, emenda daqui, emenda de lá. Então a lei é frágil nesse sentido, mas a divina não. A divina disse: é 1 milênio, é 1 milênio e acabou. Depois de 1 milênio, essa coisa nojenta, imunda, que é o pecado, que termina em Satanás, é tudo queimado para nunca mais se contaminar. Nunca mais. Por quê? Porque o homem não será mais assim. O homem será como os anjos de Deus. Então, queridos, você que coloca Maria nisso, prepara o lombo, seu padre, e você, Papa, e você que se diz católico, que vive atrás disso. Maria fez isso. Maria não fez nada. Maria dorme no pó da terra. E quem fez? Está aí. Os orixás, os caboclos, os guias, vai perguntar para eles. Não adianta falar para mim, porque eu vim de lá, tá? Vim de lá do catolicismo, seu padre, daí, e vim da macumba. E vim dos anjos, ou melhor, dos santos, vim das imagens, vim de tudo. Não adianta você falar para mim, essa é a grande realidade, tá?
Por isso, Paulo aqui na carta aos Romanos fala dessas duas etapas, para os judeus, para os ímpios. Aqui está no capítulo de número 11 de Romanos e no versículo de número 17. Paulo diz no 17: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sambujeiro, foste enxertado no lugar dele, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriarem, considera-te isso, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, vocês que são ímpios, que receberam a salvação pelo arrependimento e a oportunidade que os judeus deixaram. Os judeus eram ramos da oliveira. Quem era a oliveira? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor, né? Então Jesus representava a oliveira, e Israel era os ramos dessa oliveira que era Jesus. Mas Israel, quando viu Jesus, quebraram-se, se desgarraram, soltaram, se desprenderam da oliveira, sendo naturais ramos, foram jogados fora. Eles mesmos caíram, se ensoberbeceram e não aceitaram. E por que não aceitaram? Não queriam o Messias daquele, do jeito que Cristo veio. Queriam o Messias para eles, e que o Messias fizesse e operasse tudo o que eles queriam, né? O sábado, por exemplo, queria o sábado do jeito deles, mas não era nada disso. É do jeito de Cristo e do jeito de Deus. É o adventista que fala isso sobre o sábado, tá certo? Em guardar, em falar, tá, mas vê lá como fala e vê lá como guarda, tá? Senão vocês também pelo próprio sábado serão condenados, se não souber aplicar a disciplina e o mandamento. Então o que os judeus faziam? Guardava sábado? Guardava, para quê? Para interesses próprios. E sábado não é para interesses próprios, como nenhum mandamento é para interesses próprios. Sábado é para quê? Para aplicar a justiça, disciplinar o povo e glorificar a Deus. Então ele está dizendo aqui: vocês se desgarraram, agora vocês ajuntaram-se a eles, ou melhor, a essa oliveira, ímpios, romanos e gente de toda a terra. Vocês se ajuntaram a essa oliveira. Uma vez que você se ajuntou a essa oliveira, não se soberbeça. Ou seja, não vai dizer estamos salvos porque não precisamos mais de nada. Não tem um ensino que é uma vez salvo, salvo para sempre. Só se for o inimigo que te salva, porque Cristo não tem nada disso. Uma vez salvo, diz Apocalipse, aquele que é santo continua mais santo ainda. Aquele que é justo pratica mais justiça. Agora, aquele que é santo e saiu da santidade, aquele que é justo e saiu da justiça, você está perdido, querido. Não adianta você inventar moda. Então ele está dizendo aqui, dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Então os romanos e todos os ímpios da terra podem dizer: felizmente nós hoje pertencemos a Cristo. E por quê? Os judeus deixaram a oportunidade. Paulo diz: faz muito bem. Foi isso que aconteceu. E é isso que acontece até Cristo voltar. Então ele está dizendo aqui o 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeça, mas teme. Então, romanos, ímpios que receberam a palavra de Deus e que foram salvos. Você, brasileiro, você, pregador do Evangelho, de todas as denominações que está aqui no Brasil, de todas as igrejas, batista, você que recebeu o Evangelho e que se ensoberbeceram entrando na política, nesse gosto, nessa teologia barata e, acima de tudo, nessa coisa nojenta chamada reforma, que veio do monge Martinho Lutero, que é o braço de Roma, que é o braço da igreja romana. Roma viu que o Evangelho, que apesar de ter matado tanta gente por toda a terra, na Santa Inquisição Romana, por 1260 anos, eles não conseguiram vencer. Por quê? Porque ninguém vence o Evangelho de Cristo. O Evangelho continua se espalhando pela terra. O que aconteceu? Vem Martim Lutero, saindo de Roma,
e colocam a reforma que parece ser boa e ela entra sorrateiramente na igreja que era para ser protestante, que era protestante, porque Roma ainda estava insatisfeito e continua insatisfeito com a igreja protestante. Então o que Martinho Lutero vem? E entra com essa reforma. Mas essa reforma só representa o braço de Roma tentando sugar e arrastar tudo. Mas não foi, não vai ser, não vai ter jeito. Sempre tem Deus, um remanescente fiel. Então, ele diz aqui, ó, pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então tome cuidado, você ímpio, você das igrejas evangélicas que está aqui no Brasil, de todas elas, a igrejas apostólicas que está aí, que se diz pentecostais, não escapa uma, todos vocês que partiram para esse princípio e que está nisso, você está soberbo juntamente com o catolicismo romano. Colocou o Papa uma posição de que eles são a igreja primitiva e é, no que diz respeito, transgressão, queda, a Babilônia caída. Aqui ele diz, o 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade, de outro modo, também tu serás cortado. Então, romanos, o resto da humanidade que tiveram a oportunidade de ser salvo em Cristo Jesus pela queda dos judeus, não te esqueça que se os judeus, é o que Paulo está querendo dizer, se os judeus se arrependerem e pedir perdão a Cristo e reconhecer que Ele é o Messias a tempo, vai encontrar salvação e será enxertado na oliveira. Não terá mais a promessa. Por que não? Porque não terá mais a promessa que eles tinham. Eles jogaram fora. Cristo é sim, não, queridos, não adianta. Veio e não recebeu, caíram. Para que ele se achegue a Cristo agora, todo o judaísmo, para que ele se achegue a Cristo agora, só pelo arrependimento e se enxertando novamente na oliveira, como sendo ramos naturais, não é mais, não existe mais, acabou para eles, foram. Então, para que ele se achegue a Cristo, que é o que Paulo está dizendo, tem que se enxertar novamente na oliveira. Se tornou nação comum, pecaminosa, é o que é os judeus, e quanto pecado, não? Então Paulo está dizendo aqui para os romanos, assim também será vocês. Então, o seu padre, vocês, Roma, catolicismo de uma forma geral, vocês caíram nisso, colocaram Maria no lugar de Jesus, acabou para vocês. Foi enxertado na oliveira, com a queda dos judeus, vocês foram enxertados na pregação de Paulo, na expansão do evangelho, começando por Jesus, porque a terra de Zebulon, de Naphtali, caminho do mar, além do gentio, além do Jordão, Galiléia dos gentios, Cristo passou por tudo isso pregando o evangelho. Vocês receberam a palavra de Deus como Nicodemos, como Etíope, aquele africano lá que Jesus mandou Filipe para buscar ele, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Toda essa gente receberam a graça, a misericórdia pelo arrependimento, se enxertando na oliveira que é Cristo, e se ensoberbeceram, acabaram caindo, acabaram se desgarrando da oliveira. É o que fez Roma, é o que Roma representa hoje, ramos cortados. O enxerto na oliveira que Paulo fez com eles, Paulo está ensinando aqui, Paulo está enxertando Roma na oliveira que é Jesus, a pregação da fé, que eles aceitaram o evangelho, quando eles saíram do sistema religioso deles, que Paulo também saiu, sistema religioso que ele tinha, da lei, foi fariseu, Paulo diz, criado aos pés de doutor Gamaliel,
que perseguia a igreja de Cristo, ele saiu dessa conduta de vida, dessa falsa religião e dessa vida que ele tinha, para abraçar a fé, se arrependendo e tendo um encontro com Cristo. Foi enxertado na oliveira que é Jesus. E todos esses aqui também foram enxertados na oliveira que é Jesus. Mas sim soberbeceu. Então, a primeira queda dos judeus foi essa. E a segunda, o levante deles, agora é isso que Paulo está dizendo aqui. Se eles voltarem e se enxertarem na oliveira, será salvo. Tu que foi enxertado, Roma, e você de todos os ímpios, se ensoberbeceram e foram adorar os ídolos, foi adorar a macumbaria, a feitiçaria, e tem por Deus de vocês e por aqueles que ajudam vocês, é os caboclos, é os guias, é os orixás, é os enxôs, é as pombagiras, é essa gente que acolhe vocês, que ajuda vocês, que vocês consultem, que está dentro do catolicismo romano, como está escrito no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Quando falarmos da Babilônia caída, você verá tudo isso aqui. Então, Paulo está dizendo, vocês foi enxertado, mas saíram, né? De limão azedo que você era, enxertado na oliveira, se tornou laranja, lima, doce e valiosa. Acho que é isso, né? Acho que a laranja lima é disso, não sei, mas me parece, né? Isso aí só os que trabalham com isso vai explicar melhor. Não vou dar detalhe porque não sei. Mas é esse procedimento. Você que era um zambujeiro, uma árvore ruim, só produzia espinho. Quem tocasse em você estava, como diz o provérbio, estrepado, cheio de espinhos, né? Tem aquele bicho aí que é o porco espinho, mexeu com ele, você está todo arruinado. Então você era esse tipo de coisa, esse tipo de gente, esse tipo de pessoas que Jesus disse que ia trazer um povo que não era povo para provocar assim o Israel, porque Israel negou a ele desde lá do Velho Testamento, negou a ele e Cristo veio e eles não receberam. Então Jesus ia trazer essa gente, tirar os espinhos e colocar eles enxertados na oliveira que era ele. Esse Cristo é maravilhoso demais. Jogo fora porque quis, né, Roma? Agora não tem nada, não tem mais jeito para vocês. Tem coragem de deixar esse papado aí para ser um cidadão salvo, Papa, ou Bento XIV, não sei que está aí agora? Tem coragem de fazer isso? Se você tiver coragem, faça isso que Deus te alcança e você pode ser salvo. Então ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, no 23, também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha aí, os ímpios, ou melhor, os judeus que caíram, é poderoso Deus para pregar eles e enxertar na oliveira de novo, que é Cristo Jesus, se arrependerem de fato e de verdade. Você que era perdido, que já chegou-se a Cristo e que agora caiu fora de novo, cuidado que não tem mais lugar para você. Você rejeitou. Você aceitou e rejeitou, rapaz. Aí ele está dizendo aqui no 24, se tu fosses cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aqui está, olha, Jesus Paulo está dizendo aqui para os irmãos, irmão, a Bíblia é claríssima. Você não prega, teólogo, você quer manter o povo fazendo a sua vontade, seu imundo nojento. Ah, pastor, vocês é Universal, é Paz e Vida, é Batista, é Renascer, é Assembleia, todos vocês, que nojeira, né? Vocês querem fama, vocês querem status, vocês querem posição, é isso que vocês querem, humano. São cortados, são espinhosos, nojentos, é isso que vocês estão sendo. É o papado romano em vocês pela reforma. Aí ele diz aqui, se tu fosses cortado do natural zambujeiro, os judeus, tu foi cortado do natural, ou melhor, ímpios, tu fosse cortado do natural zambujeiro. Olha, se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais, olha aqui, vocês zambujeiros, bravos romanos, que
era cortado da oliveira por natureza. Você não pertencia à linhagem de Israel, você não pertencia à promessa. Mas Israel sendo cortado, que era o ramo natural, você ocupou o lugar deles pela fé e o arrependimento. Então você entrou no lugar deles. De quem? Dos judeus. E aí Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo: e na oliveira, quanto mais esses que são naturais. Ora, se vocês que eram cortados, que não tinha promessa pela queda dos judeus, foram enxertados em Cristo na oliveira, pertencendo a Cristo, imagina os judeus que tinha promessa, que foram cortados, Cristo não vai enxertar eles outra vez? Só que enxertar como ímpio e não como nação principal. Acabou para eles a nação principal, não existe mais. Mas tem o 26, chegaremos nele no próximo vídeo. Aí ele diz aqui, na sua própria oliveira. Eles serão enxertados na sua própria oliveira, que é Cristo. Percebe como o evangelho é direto e é perfeito? Esse versículo aqui é maravilhoso para discernir isso, irmãos. Aí ele vem para o 25 e diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presuma de vós mesmo que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eu não quero que vocês entendam e ignorem a mim, nem vocês romanos, nem vocês judeus, que é da minha pátria. Eu não quero que vocês ignorem isso. Estou pregando o evangelho em Roma porque fui chamado para isso, fui apóstolo dos gentios. Cristo me escolheu, não adianta vocês me rejeitarem e me perseguirem. Eu quero que vocês entendam esse mistério. Vocês saíram. Cristo trouxe os gentios. O versículo está bem claro. Não quero, irmão, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios se completasse. Paulo está querendo dizer, Moisés já tinha falado, a zelo me provocou, Ezequiel falou, Jeremias falou, Isaías falou, os profetas falou, Amós falou, todo mundo falou, Daniel falou, todo mundo disse, Israel vai negar Cristo, e Cristo vai colocar alguém no lugar deles. O endurecimento veio de vocês, Israel. Se endureceu? Cristo cortou. O endurecimento veio por eles. O que Cristo faz? Chama os gentios. Os gentios vêm. A profecia dada a Agar, lá no deserto, quando ela saiu com seu filho da casa de Abraão. Nações e reis sairá de ti. A misericórdia chegou a essa gente, em Cristo Jesus. Então, o evangelho é claríssimo. Não tem segredo no evangelho. Existe mistério? Existe mistério. Se você se busca em Cristo e quer a verdadeira revelação, ele vai te trazer. Aí ele diz aqui o versículo de número 26. Assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Perceba aqui que os crentes, os pregadores, pega esse versículo, esquecendo dos 3 versículos, está aqui o 23, o 24 e o 25, aonde Paulo está prometendo salvação aqui para os judeus. Nesse versículo aqui, aonde Paulo prometeu salvação para a nação judaica, para vocês subirem em pregação e dizer, Cristo vai bradar, quando ele voltar, quando o céu na terra, todo Israel será salvo. Aonde vocês estão vendo aqui? Paulo está dizendo aqui, todo Israel será salvo. Mas cadê a nação de Israel aqui? Cadê a nação judaica que está aqui? Paulo está falando de nação nenhuma aqui. Desculpa. Paulo está falando aqui de todo Israel salvo. E você saberá que Israel é esse que Paulo está falando que será salvo. Porque os versículos estão aqui claro, olha, os judeus caíram, se arrependeram vai ser enxertado novamente, como o versículo 25, o versículo 24, serão enxertados novamente.
claríssimo, o 23, o 24 e o 25, claríssimo. Só vai ser salvo os que se arrependeram. Até quando? Até Cristo voltar para arrebatar a igreja. Acabou, queridos. Depois do arrebatamento, fogo e enxofre. Para quem não se arrependeu, tem saída. Os judeus, principalmente, em primeiro lugar, porque rejeitaram, foi o primeiro a rejeitar, foi eles. Tinha promessa. Aí Paulo está dizendo aqui, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Observe isso. De Sião virá o Salvador. Quem é Sião, queridos? Você saberá. Que representa Jacó, queridos? Você saberá. Nosso próximo vídeo, nós vamos detalhar profundamente em Cristo Jesus o versículo de 26, 27 e 28 e 29. Você vai ver que não tem promessa de salvação para judeus nenhuma após o arrebatamento de igreja, que não seja pelo arrependimento, que não existe nada disso de promessa de Paulo a uma nação judaica, israelita. Não existe promessa de Deus para a nação de Israel que eles serão todos salvos. Não existe essa promessa de Paulo para eles. Então, judeus, acorda e desperta, porque esse versículo aqui não é para vocês, nem para os ímpios, nem para os judeus, que Paulo está falando aqui, se não se arrependerem. E para quem é isso aqui? Para o Israel, que você vai saber quem é no próximo vídeo. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas muitas misericórdias. Eu amo a tua palavra, Jesus. Tua palavra é minha vida. Se eu ficar sem a tua palavra, eu fico como um peixe fora d'água. Eu consigo sobreviver. Eu amo a tua palavra, Rei. Me ajuda a pregar. Me dá sabedoria, Pai. Me dá oportunidade. Eu preciso, porque amo. A tua palavra em mim, no meu coração, como sangue que corre em minhas veias. Sem ele morto, sem ela morta. Me ajuda, eu preciso ensinar o teu povo. Tu sabes que nunca pedi centavos para ninguém para pregar o teu evangelho. Tu sabes que já fui jurado e que já fui perseguido por causa da doutrina do teu evangelho, por não aceitar política na igreja, por não aceitar nada. Tu sabes que já fui jurado até de morte. Tu sabes. Mas é a tua palavra? É o teu evangelho? Eu entrei nele para pregar, não entrei nele para inventar, nem para mentir. Não me deixe acrescentar em cima da verdade a mentira. Não me deixa tirar da verdade o que é puro e justo para colocar a mentira. Eu só quero a verdade para a verdade. E que tu seja glorificado. Abençoa a minha nação e sara a minha terra. Os irmãos que está escrito nesse canal, os que não são irmãos, os que se inscreveram nesse canal. Que o Senhor os faça prosperar, os abençoe, os abra as portas para eles e dê saúde, dê paz. E que o teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia esteja sobre eles. Abençoa a nossa juventude, a nossa terra. Faz justiça contra os políticos. Precisa. Quem tem que ir para a cadeia, que vá para a cadeia. Paga pelo que deve. E quem está solto, como aqueles que estão lá dentro do INSS, arruinando e acabando com a nação. Nas prefeituras, nos palácios dos governos, em Brasília, como deputados, vereadores, senadores, ministros, justiça contra eles, Pai, para que pague pelos seus erros, pois a tua palavra diz, se este não restituir o penhor e pagar o furtado, como fez Zaqueu, não tereis outra coisa senão prisões, cobranças nessa vida, e no fim,
o lago que arde com fogo e enxofre, porque não vai querer se arrepender mesmo. Oxalá quisesse, né, meu Senhor? Então, Deus, eu te peço que abençoe a minha nação, abençoe meu povo, meus familiares, abençoe os meus irmãos que estão com sinceridade pregando o teu evangelho em toda a terra, missionários em cada canto desse mundo. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os aposentados, os velhos, os que são rejeitados, aqueles que estão no leito de dor, os que estão desempregados. Abra portas de um bom emprego, Pai. E que Tu seja engrandecido e louvado, hoje e para sempre. Em nome de Cristo Jesus, a quem nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.